Vou apresentar agora como é que a gente faz o projeto de circuitos sequenciais, né, circuitos sequenciais básicos, utilizando a linguagem System Verilog. Então, só para a gente lembrar, o circuito sequencial é um circuito que basicamente é um circuito que ele possui memória, né? Então, como exemplo, a gente tem dois flip-flops tipo D. Então, aqui à esquerda eu tenho um flip-flop tipo D com a entrada D, entrada de clock e a saída Q. Então, esse circuito aqui ele armazena um bit em sua estrutura. E como é que ele funciona? Então, como ele é um circuito sequencial engatilhado pelo clock, quando acontece uma borda de subida do clock, o que tem a entrada D passa para a saída Q. Então, a ideia é isso. Enquanto o clock está fixo em 0 ou fixo em 1, a saída Q permanece estável. No momento que há uma mudança de borda, ou seja, de nível lógico baixo para nível lógico alto, borda positiva, o que está na entrada D é armazenado no flip-flop e sai na saída Q. O segundo circuito também é um flip-flop tipo D, mas ele tem uma entrada de reset. Então, enquanto o reset for 1, independente do que tiver no clock, a saída é 0. Quando o reset for 0, eu posso analisar o clock. Se o clock for 0 ou 1, a saída se mantém. Se houver um evento de subida, a saída Q recebe a entrada D. Também é um circuito que armazena um bit. Tá? Aqui tem uma outra versão dele, só que agora eu tenho uma entrada de enable. Então, essa entrada de enable, além do reset do clock, é uma entrada de controle. Então, quando o enable está em 0, a saída não vai se alterar. Caso haja um evento de clock, o enable vai para 1, a saída Q recebe o valor D. A ideia é que a gente possa entender como construir alguns tipos de circuitos sequenciais em System Verilog, tá? Então, basicamente, existem três tipos de circuitos sequenciais. Então, tem os circuitos que a gente chama de regulares, que são os flip-flops, os registradores, os contadores, né? São circuitos mais simples da gente construir. Tem as máquinas de estado finito, né? Aí é um circuito que a lógica do próximo estado ela não é regular. E tem as máquinas de estado finito combinadas com caminho de dados, que já é um circuito um pouco mais complexo. Você vai ter separação de uma unidade de controle e uma unidade de caminho de dados, né, um data path, e aí você vai poder executar, né, um algoritmo através dessa estrutura. Aí embaixo eu tenho um diagrama que ele mostra a representação clássica de um circuito sequencial. Então, o que você tem aqui? Né? Eu vou ter minhas entradas de controle, clock, todas as entradas, e eu vou ter a minha saída, ou as minhas saídas. Internamente, eu tenho um registrador, que no caso aqui é representado por esse flip-flop tipo D, mas na verdade é um registrador entrada paralela, saída paralela, que ele armazena o estado do meu circuito. Eu vou ter um circuito combinacional, que esse circuito combinacional ele é usado para calcular qual vai ser o próximo estado do meu circuito, né? Esse estado então é armazenado no flip-flop e ele volta para cá, né? Então, esse circuito combinacional ele vai determinar o próximo estado utilizando as entradas e o estado atual. E aí eu tenho um circuito de saída, né? Que vai definir minha lógica de saída, que vai jogar os valores da saída, que essa lógica de saída também depende das entradas e depende do estado atual do meu circuito sequencial. Vamos ver como é que a gente faz aqui a construção de alguns componentes básicos, tá? Um flip-flop tipo D com reset assíncrono e enable, um registrador. E esse banco de registradores com SRAM. Esse banco eu acho que vai ficar para um próximo vídeo, tá? Então vamos lá, esse é um exemplo do flip-flop tipo D sendo implementado em System Verilog. Então ele começa aqui declarando o módulo, DFF, as entradas clock, reset, D e a saída Q. Para construir circuitos sequenciais, a gente sempre vai utilizar o bloco AlwaysFF, que é um bloco sequencial que ele permite você a construção de circuitos sequenciais. E aí eu vou listar a lista de sensibilidade, né? Quais são os sinais que fazem esse bloco ser acionado. Então, no caso aqui é o clock, esse POSED para indicar que é borda positiva do clock, o reset, esse POSED também diz que é a borda positiva do reset. Então, como é o comportamento do circuito? Caso haja um reset, a saída Q recebe 0. Caso não ocorra um reset, significa que se ele está aqui é porque aconteceu um evento de clock, a saída Q recebe D. Circuito bem simples, né? Vamos implementar esse circuito lá no DigitalJS. Então, aqui no DigitalJS, vamos escrever aqui o circuito.
Então vamos colocar lá DFF. Então, um circuito que tem 3 entradas, clock, reset, D. Tenho uma saída Q. E aqui eu vou colocar no nosso bloco always FF. Colocar ali sensibilidade, borda positiva do clock, borda positiva do reset, iniciar, finalizar o módulo e aí fazer a lógica, né? Se o reset for igual a 0, então a minha saída Q recebe 0. Se não, minha saída Q recebe o valor D. Eu posso mandar rodar. E aqui ele gerou para mim um flip-flop, né, tipo D. Interessante frisar aqui, ó, que eu esqueci de frisar quando eu mostrei nos slides, que eu não usei o igual para atribuir quando eu estou dentro do always FF. Então eu uso esse símbolo de atribuição, que é um símbolo de atribuição quando você está trabalhando com circuitos sequenciais. Então tem essa diferençazinha entre o always FF, que é para circuitos sequenciais, e o always comb, que é para circuitos combinacionais. Então, quando eu estou alterando esses valores que são do estado do meu circuito, eu tenho que utilizar esse símbolozinho assim, essa flecha, né, esse menor igual. Tá? E aqui eu posso testar, então vamos colocar nos dados, clicar um reset para ele para 0. Ele gera aqui o clock sozinho, crio eu, né? E aí a saída foi para 1. Né? Se eu mandar resetar, vai para 0, vou dar 0 aqui, e aí ele vai alterando a saída conforme o clock vai passando.